Tudo é possível, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos orar. Pai Celeste, nesta manhã nos encontramos em Sua presença, neste dia tão especial que o Senhor nos dá, que é o dia do Senhor, quando tiramos do nosso tempo para virmos à Tua casa. E não viemos em vão aqui, nós viemos para aprender do Senhor, nós viemos para nos alimentar, nós viemos para receber algo de Ti para as nossas vidas, para firmar as bases, para fortalecermos nossa fé em Ti, Senhor, para caminhar mais próximo do Senhor, à medida com que estamos nos aproximando daquele dia, o grande dia do encontro com o Senhor. Nós precisamos estar cada dia melhor. Graças te damos porque o Seu Espírito é que nos dirige e Ele nos traz, Ele nos faz a chegar a Ti, Senhor. Nossa alma deseja algo do Senhor e que o Senhor possa vir satisfazer, alimentar, fazer com que nós sejamos cada dia melhores cristãos. É para isso que estamos aqui nesta manhã. Ajude-nos, portanto, Senhor. Nos humilhamos aos Teus pés e pedimos perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, porque falhamos todos os dias, mas estamos conscientes que existe um sangue poderoso sobre nós, em que nos mantém e nos faz limpos diante do Senhor. Por isso queremos confessar tudo e deixar debaixo do sangue de Jesus. Que nesta manhã Sua palavra fale aos nossos corações e permita que ela venha na unção, uma unção tal que nos posicione e nos faça cada dia melhor. Nós estamos agradecidos pela Tua presença neste lugar. Que o Senhor possa realmente fazer as Tuas obras esta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. Ontem dei uma palavra em Brusque, junto com os irmãos que estavam ali, foi um momento muito bom. E eu quero ampliá-la esta manhã para os nossos corações e creio que Deus falará conosco e que você possa prestar bastante atenção nesta manhã, que este assunto é muito sério. João capítulo 15. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes
em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Podemos sentar, meus irmãos. Vamos falar um pouco sobre frutos do Espírito. Eu sei que é um assunto muito vasto, mas vamos ver se nós conseguimos falar. Por que este assunto é tão importante? Preste bem atenção. Porque isto é tão sério, mas tão sério, que isto significa que pessoas podem estar na igreja e pode estar cortado da videira. Porque pense bem numa árvore. Uma árvore, ela tem um caule e ela tem ramos que estão ligados ao caule. Jesus está dizendo que ele é a videira e nós somos os ramos, que estamos ligados na videira, naquele caule, que é Cristo, certo? Ele diz que existe um agricultor, que é o Pai. E que o Pai passa todos os dias, ou todos os cultos, inclusive nesta manhã que nós estamos aqui, o Pai já passou, ele é o agricultor, ele tem um carinho, um cuidado com aquilo que é dele. E ele já deu uma bela de uma olhada nesta videira e nestes ramos para saber como é que eles estão. Se estão produzindo ou não estão. Deus, ele nunca teve prazer na esterilidade. Não. Em coisas estéreis, Deus não tem prazer. Ele quer coisas frutíferas. Você pode olhar que Jesus uma vez passou perto de uma árvore e ele teve fome e olhou para ela e desejou comer. Você já leu isso na Bíblia? Numa figueira, só que ela não tinha fruto. E o que é que aconteceu? Ele imediatamente se virou para aquela videira e amaldiçoou ela. Nunca mais nasça fruto de ti. E a Bíblia diz que no outro dia eles passaram e aquela árvore tinha secado até as raízes. E os discípulos ficaram até admirados com isso, de um dia para o outro ela está seca. Porque Deus não tem prazer em nada estéril. Ele quer ver frutos. E a coisa mais séria que nós vemos aqui, que no versículo 2, coloque novamente, irmão Edson, vamos juntos. No versículo 2, Deus chama a atenção para uma coisa, preste bem atenção. Vamos todos juntos ler, juntos, eu quero que você leia comigo. Toda vara em mim que não dá fruto, você sabe o que quer dizer isto? Toda vara ligada a ele que não tem um fruto, ela vai ser cortada. Quer dizer, se eu sou um ramo e você é um ramo, que estamos ligados nesta videira, se Deus passar algum dia por nós, ou num culto, ou em qualquer lugar, se Ele não vê um fruto em mim e em você, automaticamente nós somos cortados. Tá certo? Vamos de novo? Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Para que dê mais fruto. Existe um ser, um cidadão, que não quer que nós produzamos. Esse é o diabo. Todos nós que já vimos, quem já viu uma árvore com erva de passarinho nela? Todos nós já vimos. É um parasita que sobe. Ela não é parte da árvore, ela é um intruso
que sobe na árvore e vai se emaranhando ali, e ela está sugando da árvore, porque ela não faz parte da árvore, mas ela é um parasita, ela está ali presa, para sugar a vida da árvore e tirar a vida. E você sabe que quanto mais ela se enrosca ali, ela vai e mata a árvore. Isso é o diabo, que muitas vezes vem neste ramo com as suas ervas de passarinho, e ele tenta enrolar e emaranhar, porque ele quer tirar a vida desse ramo, porque ele sabe que se não produzir, Deus vai lá e corta. Então, ele vai trabalhar para que este ramo não produza, porque ele quer ver ele cortado. E quantas vezes isso acontece conosco, em certos momentos da nossa vida, de emaranhados que vêm do diabo, para que a produção do fruto diminua, ou vá a zero. E às vezes as pessoas estão na igreja, continuam na igreja, mas estão cortados. Você está me entendendo a seriedade do que é? Então, como é que pode, pastor, ter uma pessoa na igreja? Pode continuar na igreja, ele vem para o culto, mas está cortado por falta de produção, ou porque o diabo enroscou tanto com as suas ervas de passarinho, que tornou o fruto dele nulo. E Deus não tem prazer em esterilidade. Tá bom? Talvez você agora esteja tão preocupado com isto. E aí, como é que fica a minha vida? Que frutos eu tenho que produzir? Qual é a minha preocupação? Mas então vamos esclarecer a sua mente, porque existe uns frutos que Deus quer ver na minha vida e na sua vida. Pelo menos um destes. E vamos ver qual é. Você quer saber qual é o fruto que Deus quer ver? Gálatas capítulo 5, versículo 22, que é um texto que todos nós conhecemos. E estes são os frutos que todo dia Deus quer ver, para que não sejamos cortados desta árvore. Vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Todos acharam? Amém? Então exercite aí. Eu quero que você ouça. Vamos lá, irmão Edson. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quantos frutos tem? Confira rapidamente aí. Confiram direito. 'Quantos são? 9 ou 10? Vamos ver. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Agora deu 9. Certo? São 9 vias. Você vai ver o que o profeta diz sobre isso. São 9 canais. Ora, irmão, pelo menos um desse Deus quer ver em você. Não pode faltar. Se não tiver nenhum, aí é o risco de ser podado, cortado. E toda vara que é cortada de uma árvore, qual é o destino dela? Ela morre ou vai para o fogo. Eu não quero isso para a minha vida. Você também não foi chamado para isso. Para ser cortado e ir para o fogo? Não. Nós fomos chamados para produzir. Amém? Tem até um versículo que eu lembrei que é João capítulo 15, versículo 16. Deixa eu ver que é esse. Olha a vontade de Deus qual é. João 15, versículo 16. Vamos ver. O que diz João 15, versículo 16? Esta é a vontade de Deus para conosco. E nesta manhã nós queremos aprender. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes,
ao Pai, ele vô-lo conceda. Então, eu fui escolhido, você foi escolhido para que vades e deis... Mais alto. Para que vades e deis... Então, foi para isso que nós fomos chamados. Você prestou atenção que o primeiro fruto da lista qual é? Qual é o primeiro fruto da lista? Que coisa importante. Esse é o fruto, o ápice, é o melhor fruto que eu posso produzir. E se a gente for falar de amor esta manhã, nós vamos muito longe. Mas só preste atenção que é o primeiro da lista. Tá. Só podemos dar frutos se nós estivermos ligados em Jesus. Não há maneira de produção se estiver desligado. Desligou, morreu. Então não tem jeito. Nós só podemos dar frutos se estivermos ligados em Jesus. Amém. Amém? Inclusive, o meio de identificar se temos o Espírito Santo ou não é pelos frutos. Nós aprendemos isto com esta mensagem. E nós vamos ver o que o profeta diz. A identificação quando tem fruto ou quando não tem. Antes disso, nós vamos ler um texto de Salmo capítulo 1. Eu gosto deste Salmo. Eu tenho citado ele nas pregações, porque ele é muito bom. Salmo 1. Vamos ver versículo 1 até o versículo 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Você pontua com amém sempre a palavra, né? Eu estava ensinando para os irmãos ontem a diferença. Olha como a diferença é. Você acha que um ímpio, quem é? É um pecador lá de fora? Olha como a Bíblia faz diferença no mesmo versículo. Já leu? Olha o versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos... Nem se detém no caminho dos... Então tem uma diferença. Tem a diferença do ímpio para o pecador. O pecador, ele já é pecador, ele é lá de fora, ele não peca. O homem lá de fora, ele não peca, porque ele já é pecador. Quem peca é você, que não é pecador. Você entendeu? Porque você é justo. Então, se você fizer alguma coisa errada, você peca. O lá de fora não peca. Porque ele já é pecador, então não tem diferença nenhuma. Amém? Agora, quem é o ímpio? O ímpio é o contrário do pio. O que é pio? Pio vem de piedade. Piedade é ser como Deus. Então o pio é aquele que pratica a piedade. É viver uma vida pia com Deus, certo? Esse é o pio. Então quem é o ímpio? É o contrário do pio. Quer dizer, ele está dentro da igreja, ele conhece a palavra, mas não obedece, não cumpre. Está bem na igreja faceiro. Ele é crente, mas não é cristão. Então, muitas vezes, ele não crê nem em toda a palavra. Ele é um ímpio. Está dentro da igreja. Eu estou ensinando você esta manhã para você aprender. Então, a gente pensa que o ímpio é o lado de fora. Não, o ímpio é muito crente. E está dentro da igreja. E você sabe o que é pior? Eu vou dizer uma coisa pior para você. Tem muita gente dentro da igreja que vai se aconselhar com o ímpio. Em vez dele ler a palavra, ele não lê a palavra, ele não lê a mensagem. Mas ele vai perguntar, o que é que tu acha de certas coisas? E o ímpio vai dar um conselho para ele. Você acha que o ímpio que está dentro da igreja, que está aí, pode dar um conselho para um cristão?
E tem gente fazendo coisa errada porque tem gente até se desencaminhando porque está seguindo o conselho de um ímpio que está dentro da igreja, achando que ele é um cristão e ele não é. Preste bem atenção nas coisas. Você não tem que seguir o que o irmão está dizendo. Você não tem que seguir ou fazer o que o irmão está fazendo, nem o que a irmã está fazendo. Você não pode olhar para o lado, porque a irmã se veste assim, eu vou me vestir dessa maneira. Porque a irmã faz assim, eu vou fazer. Você está indo pelo caminho errado. E se ele é um ímpio, se ela é uma ímpia, você vai seguir o modelo dela? O modelo dele? Não, nós temos um absoluto, é a palavra. Nós temos um absoluto, é a mensagem da hora. Aqui tem tudo que nós precisamos. Porque a irmã faz isso. Porque a irmã está fazendo isso no cabelo, ou está fazendo isso ela usa assim, você não tem que seguir ela. Você tem que seguir a palavra. E a palavra está saindo do púlpito. Tem mensagem, tem Bíblia para você. Eu estou lendo a mensagem como eu vou ler agora e a Bíblia. Isso é o nosso absoluto, isso é segurança para nós. Então feliz é o homem dentro da igreja que não segue conselho de ímpio. Nem se detém caminho de pecadores. Aí é lá fora, no trabalho. Você não se mistura, você não se detém no caminho deles. Você não fica ouvindo o que eles têm de dizer. Você não é obrigado a fazer isto. E você não se assenta na roda dos escarnecedores, mas você põe o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei você medita de dia e de noite. Essa é a sua parte do que você tem que fazer. Se você consegue fazer isto, meu irmão, aí você vai ver qual é o resultado disto, porque está ligado neste assunto que eu estou dizendo. Aí vem a parte de Deus, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Você já viu uma árvore plantada junto a um rio? Essa árvore é murchinha? Duvido. Suas folhas são enroladinhas, tristes. Não existe isso. Aquela árvore é viçosa, aquela árvore é alegre, aquela árvore você vai ver ela balançar com o vento, as suas folhas estão sempre verdinhas. Esse é o que está do lado da fonte da água. E a fonte da água é Cristo, é a palavra. E se você está perto dele, você vai dar fruto. Quer ver? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros da água, a qual dá o seu fruto. Vamos ler para você aprender nesta manhã. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação. Você quer aprender o que é dar fruto na estação própria? Amém. Eu gostei muito disto. Na mensagem Restauração da Árvore Noiva, o profeta diz no parágrafo 163 ao 166, eu gostei muito do que ele diz aqui. E agora, se um homem é plantado em tal coisa, junto ao ribeiro, onde as correntes, 9 correntes diferentes o alimentando, está vendo? 9. Não são 9 frutos que produz? Não são 9 os dons do Espírito? De 1 Coríntios 12, são 9 dons. Então são 9 correntes correndo para este cristão, o alimentando. E ele diz, que coisa, que fundação esse cristão tem? Mas se for no conselho de um ímpio, você não tem fundação nenhuma. Mas se você está junto a este ribeiro, se alimentando da palavra, são 9 diferentes correntes correndo para você. E o homem que é plantado junto ao ribeiro, os ribeiros de água, um espírito, há dons de cura, o mesmo espírito, dons de profecia, o mesmo espírito, tudo o mesmo espírito, mas muitos dons e um doador só. Agora, Davi viu aquilo, ele foi plantado junto a esta árvore, quando ele está citando o Salmo 1. Por quê? Agora, ele não podia morrer. Observem, porque ele tinha vida nas raízes. Onde estão as raízes ou a vida da árvore? Onde está a vida da árvore? Ela está na raiz, certo?
certamente sobe aquela vida e dá os seus frutos. Está bem, observe. Havia vida em suas raízes para trazer seus frutos na estação própria. E o que é a estação própria? No parágrafo 170 ele diz: agora ele dará o seu fruto na estação própria. Observe, cada seu, o pronome pessoal ali é seu fruto. O fruto de Deus, na estação que o profeta estiver trazendo isto. Isto será na estação do profeta. Então preste atenção para quem você foi chamado. Quem viveu na era de Paulo, ele produziu seu fruto na estação de Paulo, conforme a era de Paulo. Quem viveu na era de Martim, de Irineu, de Columba, de Lutero, de Wesley, que é a era passada, eles produziram seus frutos conforme a estação do mensageiro da era deles. Mas você foi chamado para produzir fruto na estação do profeta desta era, na mensagem da hora. Você está me entendendo isto? Isto faz você ser diferente de qualquer coisa. Por isso que você é chamado diferente, com um chamado diferente, com uma eleição sobre você. Uma predestinação, uma eleição para crer nesta mensagem, para produzir os frutos desta mensagem, na estação desta mensagem. Por isso que diz o Salmo 1, produzir o seu fruto na estação própria. Então você não ia viver em outra era. Você foi chamado justamente para viver nesta era. Olha a estrutura que Deus te deu, meu irmão. Ele não te escolheu para viver no início da era, lá em Paulo. Ele não te chamou para viver na era de Irineu, onde os cristãos eram jogados na boca do leão. Não, você não foi chamado para ser comido por leão. Você não foi chamado para morrer à espada. Você não foi chamado para morrer em fogueira. Isso foi os nossos irmãos do passado. Aquilo foi para eles e eles viveram bem a sua era. Eles não iam chorando para a boca do leão, eles não iam chorando para a fogueira, eles não iam chorando para a espada. Ali estava uma unção do boi sobre eles, que era o animal do sacrifício, e eles se entregavam porque eles queriam morrer por seu mestre, eles queriam morrer por Cristo, eles queriam dar a vida por aquilo que eles viviam. Eles viveram bem a sua era. Agora, Deus sabia que existia a era mais terrível. A era mais terrível era essa agora. Porque olha o pecado aí fora. Olha as coisas crescendo aí fora. A coisa tão terrível, essa negridão aí fora. Essa coisa tremenda aí fora. Os cristãos do tempo de Paulo talvez não dessem conta de viver nesta era. Não. Lá era mais fácil ir para a boca do leão. Agora é mais difícil. Porque não tem um leão físico, mas tem um outro leão que trabalha aqui, ó. Nessa mente é mais difícil hoje, porque essa batalha aqui é terrível, pressão, você vê que tem dia, as pessoas estão meio loucas aí fora, pressionadas, a pressão é grande, o estresse é grande, a era é difícil, mas Deus te escolheu justamente para esta era, por isso que Ele sabia que você daria conta, por isso Ele trouxe a revelação de sua palavra, para você produzir os frutos nesta estação, na mensagem da hora. Que grande alegria nós temos! Cada vez que você vem num culto, tem nossos irmãos nos olhando. Quem é os irmãos? Aqueles que estão do outro lado. Eles estão nos observando de longe. Por quê? Porque eles estão no meio do caminho, eles ainda não estão aperfeiçoados ainda. Paulo diz aos Hebreus capítulo 11 que eles estão aguardando a perfeição, porque eles estão num corpo intermediário, lá na sexta dimensão, ainda não é o corpo definitivo que eles vão ter, eles estão só num corpo celestial, eles precisam do corpo glorificado, que é no momento da vinda de Jesus, mas eles estão aguardando por mim, por você. Cada vez que você vem no culto, eles estão torcendo por nós. Vamos, irmão, posicione sua vida, coloque sua vida em ordem, porque nós também estamos precisando ser aperfeiçoados e eles estão aguardando eu e você. Nós temos um compromisso nesta era de vivermos o fruto desta era, para que todos nós sejamos aperfeiçoados conjuntamente com eles.
Isto será na estação do profeta. O fruto de Deus no tempo de Deus para a estação dos profetas. Dará o seu fruto na estação própria. Veja se não há dois seu ali. Trazer seu o fruto de Deus na estação que o mensageiro está ordenado a vir. Ele trará aqueles. Agora recordem que o mensageiro que traz o fruto de Deus o trará na estação de Deus, na estação do portador. Vem, ele trará o seu fruto em sua estação. Quando você é um cristão que você se posiciona nesta palavra e nesta mensagem, aí se cumpre isto aqui. Deus se agrada em ver você se posicionando cada dia, você produzindo o fruto desta mensagem. Aí Deus se agrada porque Ele diz, olha, aquilo que eu propus eu estou conseguindo fazer em vidas, em pessoas posicionadas. É Deus produzindo o seu fruto na estação do mensageiro desta era. Então eu sou um fruto do mensageiro desta era. Você tem que ser esse fruto. Por isso que nós não somos uma religião. Ser religioso é fácil. Basta ir para uma igreja, dar o seu nome, tirar sua carteirinha, e eu vou todo culto, não falto, eu até coopero. Isso é fácil. Isso é muito fácil. As pessoas vão muito fácil. Mas aqui não se trata disto. Não se trata em só vir para a igreja. Não se trata, nem carteira nós precisamos ter, porque a carteira não é um papel, a carteira é pessoa. Nós somos que nem aquele guarda lá, quando o avivamento varreu a Europa. O avivamento começou lá naquela era de Filadélfia, que Deus varreu a Europa com o poder de Deus. E os grandes homens, teólogos dos Estados Unidos foram lá para ver o avivamento, porque chegou a notícia nos Estados Unidos que o avivamento estava tremendo e varrendo a Europa. Disse, nós vamos ver lá. E eles pegaram o navio, naquele tempo era de navio, desceram no porto lá da Inglaterra. E só desceram e disse, e agora? Onde está o avivamento? Aí lá vem aquele guarda, diz que ele vinha rolando seu cacetete, ó, na ponta do dedo, assim, na ponta do fio, e ele vinha subiando um hino. E os homens pararam, seu guarda, o senhor é a melhor pessoa para nos informar. Nós somos teólogos, nós somos homens que estudamos muito no seminário, e nós soubemos que tem um avivamento aqui, e nós queremos saber onde está o avivamento. Ele disse, olhem para mim, vocês estão diante dele, eu sou o avivamento aqui também. Aleluia! Glória a Deus! Eu sou, você tem que dizer eu sou, não tem que ter um lugar físico. Eu sou o avivamento, eu sou a mensagem da hora, eu sou a carteirinha, louvado seja Deus! Isso é fruto. Amém? Então vamos mais adiante. Você está achando bom isto? Provérbios capítulo 11, versículo 30. Vamos ler. Provérbios capítulo 11, versículo 30. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 11, versículo 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. A Bíblia está dizendo que quem ganha almas, sábio é. É um homem, Deus considera o sábio aquele que está ganhando alguém. Mas o fruto do justo, o que é que ele é? Ele é árvore de vida. Amém? Vamos mais adiante. Provérbios 15, versículo 6. Vamos ver o que aqui diz. Provérbios 15, versículo 6. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Então os frutos do ímpio não é bom. Ó, está falando em ímpio de novo. Na casa do justo há um grande tesouro. E nós temos um tesouro mesmo em nossa casa. Deus nos deu.
o melhor que ele tinha. Tesouro não é dinheiro. Não é isto que é fruto. Tem algo dentro de nós que não tem o que pague. Não tem. Você acha que é dinheiro? Olha a grande diferença de Pedro e João entrando no templo com aquele coxo na porta. Talvez você fosse procurar na casa do Pedro, lá na conta bancária dele estava zerada. Ele não tinha dinheiro. E o coxo pede esmola. Não, me dá uma esmola. Aí ele, não tenho prata, eu não tenho ouro. Então não é isso. Muito embora a gente precise de dinheiro, mas não é isso que é o meu tesouro, não é isso que é o teu tesouro. Porque se fosse isso, os ricos daqui dessa cidade estavam bem. Não estavam se jogando dos prédios. Então não é isso aí. Eu não tenho prata nem tenho ouro, mas espera aí, tem uma coisa aqui que eu posso te dar. Me dá a mão, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Essa é a grande diferença da religiosidade que foi questionada nos últimos dias. Porque teve alguém, um grande homem, que disse assim, nós não podemos mais falar como Pedro falou, nós não temos prata nem ouro, porque nós estamos ricos. É a era de Laodiceia, rica, religião rica, igrejas ricas. Diz assim, nós não podemos dizer mais como Pedro, não tenho prata nem ouro. Aí alguém diz assim, é verdade, nós estamos bem, mas também nós não podemos mais dizer também, levanta-te e anda. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Não podemos mais levantar o coxo na porta, não levanta mais. Eles entram coxo e saem coxo. É verdade. Mas nós queremos mais de Deus na nossa vida. Nós queremos que as pessoas entrem aqui e saiam diferentes. Entrem aleijadas e saiam andando. Amém? Amém? Isso é coisa maravilhosa. Amém? Qual é o desejo de Deus? Você quer aprender mais um pouquinho? Vamos para Mateus agora, capítulo 3, versículo 8. Mateus, capítulo 3, versículo 8. Isto era um homem com a unção de Elias sobre ele, que era João Batista. Versículo 7 e versículo 8. Por favor, irmã, versículo 7. Vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Vamos parar um pouco aqui. Com quem vocês acham que João Batista estava falando? Porque diz assim, e vendo ele muitos dos... E dos... Quem eram esses homens? Quem eram esses homens, fariseus e saduceus? Não eram os religiosos do seu tempo? Muitos daqui eram os pastores, os mestres que tinham saído de dentro do seminário, gente. Porque muitos deles iam, eles queriam averiguar quem era aquele homem que estava com os pés até o meio da canela, no meio da lama, desgrenhado, sem tomar banho às vezes, todo dia, mas a unção estava sobre ele. E eles queriam ver, porque aquilo abalou Jerusalém. Ora, se ele está falando com os mestres, com os pastores, e dizendo uma coisa dessa, chamando eles de raça de víboras, e dizendo assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, quer dizer... Eram os pastores da sua época, mas que vida era essa? Porque só pode identificar a mensagem de Elias, é que identifica essas coisas. Eles achavam que estavam muito bem. Não, nossa religião está boa. Nós temos nossas sinagogas, cultos todos os sábados, e nós estamos com a Bíblia aberta, fazendo culto, ensinando o povo. Sim, mas João, que estava com unção, identificava algo diferente neles. E quando Jesus vem, identifica a mesma coisa. Tinha alguma coisa errada com esses mestres. Eles não estavam produzindo frutos dignos. Eu pergunto para você, quem é que estava pedindo para Jesus ser crucificado? Quem era? Foi os pecadores? Quem é que disse assim, solta Barrabás?
rapaz, esse assassino que já matou muito no nosso meio, já matou nossas famílias, roubou a gente, solta ele. E quanto a esse? Não, Jesus crucifica. Quem é que estava dizendo isso? Não era a igreja? Era Caifás, o presidente da igreja, gente. O pastor presidente estava na frente daquela turba que estava mandando soltar o bandido e crucificar Jesus. Eu pergunto para você, não é a mesma coisa hoje? Se você prestar atenção, é a mesma coisa. Eles estão crucificando de novo Jesus, pisando no sangue, passando por cima da palavra, atropelando, porque agora eles têm poder, eles têm força, porque têm dinheiro, e dinheiro dá poder para as pessoas. E você, se estudar a história de muitos homens grandes na Bíblia, como Uzias, como tantos outros que eu posso citar, eles caíram por causa do dinheiro, do poder, fez eles pecarem. E é isso que está acontecendo hoje. Mas sim, está acontecendo a religiosidade, mas o mesmo espírito de Elias que estava sobre João Batista, está hoje nessa era também, através de uma mensagem também para identificar. Você está me entendendo bem? Vamos adiante. Versículo 9 e versículo 10. No mesmo capítulo 3 de Mateus. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Agora a coisa ficou mais séria. Porque agora, meu irmão, não é só o fruto, tem que ser bom fruto. João disse, a partir de agora o machado, agora é um machado que está posto à raiz daquela árvore. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é e lançada na mensagem A Sua Vida Digna do Evangelho, parágrafo 143, o nosso profeta diz assim, você diz, preste bem atenção, você diz, falarei em línguas? O profeta diz, você pode fazê-lo e pode não fazê-lo. Aí pergunta, gritarei eu? Você pode fazer isto e poderá não fazer. Mas há uma certa coisa que você fará. Você dará frutos do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, fé, longanimidade, humildade, bondade, paciência. Seu temperamento não será. Aí tem uma interrogação. Somente recordem, quando você tem isto, o Espírito Santo afastará de ti aqueles venenos. Amém. Tudo quanto é veneno, tudo quanto for ruim, tudo que vier para prejudicar, o Espírito Santo afastará. É por isso que nós precisamos ardorosamente do Espírito Santo em nossa vida. Amém. Vem, quando você chega a um lugar onde você quer se expandir com todos que você encontra, há algo errado. Quando você chega a um lugar onde um ministro lê a Bíblia, que é errado fazer certa coisa, e você acha ruim, né? Simplesmente recorde, não há nenhuma cristandade lá de maneira nenhuma. Agora, pelos seus frutos os conhecereis. É o que Jesus disse. Não é o que a gente está falando, não é só andar com a Bíblia na mão, não é só ter mensagem em casa, gente. Nós somos conhecidos pelos frutos que nós estamos produzindo. E ninguém engana, todo mundo está nos olhando, o vizinho está nos olhando. Você pensa que não, mas eles estão te observando. Você entra, você sai, tem alguém ali te olhando e te observando. Você chega no trabalho,
Os colegas estão ali na bagunça, mas estão te observando. É pelo fruto. Se é a palavra, e Deus disse assim, aquele espírito em você lutará com a palavra todas as vezes, porque o genuíno Espírito Santo lutará com a palavra, porque a palavra é vida e espírito. Jesus Cristo disse, minhas palavras são vida. E se você tem vida eterna, e Ele é a palavra, como pode a palavra negar a palavra? Você acha que a palavra pode negar a palavra? Não, a palavra vai sempre dizer amém para a palavra. Vem, que tipo de pessoa faria você? Que tipo de pessoa faria você de Deus? Essa é uma coisa para saber se você é um cristão, quando você pode plenamente concordar com cada palavra de Deus e você encontrará a si mesmo em amor com seus inimigos. Qual é o primeiro fruto da lista? Mas eu pergunto para você, você sabe onde é que está o nosso problema? Porque quando todo mundo é bonzinho conosco, nós somos uma bênção. Você quer saber se nós temos amor mesmo? É quando o irmão fala mal de nós. E se tem uma coisa dentro da igreja que é difícil para um cristão, até hoje eu vi que todo mundo cambaleia aqui. Quero ver um aqui dentro, só com muito Espírito Santo. É aguentar uma coisa do outro, irmão. E o diabo sabe que isso funciona. Porque quando é o lá de fora que xinga, fala mal de você, você até deixa passar. Não, ele é um pecador. Mas do irmão... Aí Jesus disse assim, quando você ama o que ama você, você não está fazendo nada demais. Não tem nada demais, porque isso é fácil. O lado de fora, o pecador faz isso tranquilamente. Eles gostam de quem gosta deles. E eles tiram da sua lista o que não gosta. Isso o pecador faz fácil. E às vezes está agindo como um pecador lá de fora. Mas evangelho, você veio para o evangelho, é diferente. É amar o que não te ama. E o profeta diz que vida eterna é viver para os outros. E ele disse, não é viver para o irmão que gosta de você, é viver para aquele que queria te matar se ele pudesse. Se ele puder encontrar contigo e te matar, é para esse que você tem que viver. E isso é vida eterna. Mas a gente não dá conta de viver isso. E quando nós olhamos nesse ângulo, a gente se acha um hipócrita. Porque enquanto tudo vai bem, tudo vai a correnteza para lá, está tudo bem, a gente é crente, a gente está feliz, a gente ora, a gente está uma bênção. Mas quando Deus testa esse lado nosso, que Ele permite um irmão falar mal de nós, um irmão falar alguma coisa, uma xingada, ou alguém dizer uma coisa, aí nós mostramos de verdade quem nós somos. Ainda. E agora? Aí nós vamos ver quão longe nós estamos ainda do reino. Que não damos conta. Porque dizendo, não, eu tenho Cristo, eu tenho a palavra, eu sou a palavra, eu sou a palavra. Sim, a palavra está em você, mas olha as reações que Jesus tinha quando arrancaram a barba dele. Perdoa-os. Nós não damos conta ainda. Nós ficamos brabos. Nós queremos pagar com a mesma moeda. Nós queremos dar o troco no irmão. Nós queremos... Aquela coisa se levanta dentro da gente. É verdade ou não é? Não adianta, gente. Nós estamos aqui para confrontar a nós mesmos. Porque nós estamos falando de frutos. E o primeiro da lista é o amor. E o irmão Brana, o nosso profeta, viveu isso. Viveu ou não viveu? Viveu. Ele, quando leram aqui naquele dia, quem foi que leu sobre o cego? Irmão Brana, no lado do homem cego, e ele olhou para aquele homem esfarrapado, e ele olhou para ele e disse, ele tem a idade de ser meu pai. E ele se encostou do lado dele para ver se o ombro dele era o mesmo, mas o homem era maior que ele, disse, eu daria o meu casaco para ele.
Coloquei meu pé do lado do pé deles. O meu pé, infelizmente, é pequeno, o dele é maior que o meu. Ele talvez nunca calçou um sapato na vida dele. Irmão, aquilo fez dentro do profeta projetar um amor para aquele homem. Nós não entendemos isso. Nós temos que entender isso na essência. O que o profeta estava fazendo, o amor divino que vivia no profeta foi projetado para aquele homem. E o amor que estava no profeta é que fez o homem ser curado. E nós só teremos sucesso na nossa vida espiritual quando o amor divino estiver projetado em nós, que nós projetamos este amor para com o nosso irmão. Nós vamos ver a grande diferença das coisas acontecendo, tanto na nossa vida como na vida do irmão. Eu, como pastor, sou o primeiro que tem que me esforçar. E muitas vezes o ombro de um pastor fica calejado de tanta coisa que a gente ouve, passa, e falam coisa que a gente não é isso. E a gente está vendo que o irmão não está entendendo, mas tu tem que amar ele daquele jeito. Exercício de ministério. Mas não esqueça que você também precisa disto. Eu preciso muito disto. Eu preciso. Você acha que você precisa também? Eu estou lendo a mensagem, é sua vida digna deste evangelho. Você tem que ter uma vida digna desse evangelho que nós estamos abraçando para viver. Nós temos que ser a diferença nesse mundo, meu irmão. Se eu não puder ser a diferença, então eu vou ter que ser igual. Jesus não foi a diferença no seu tempo? Irmão, é como o pastor disse, veja bem, como é que um homem de 33 anos era tão maduro, daquele que pôde mudar o rumo da história? A vida de um homem, Cristo, mudou o rumo da história. E a história no mundo se resumiu em antes de Cristo e depois de Cristo. Como é que uma personalidade de um homem que era um humano igual eu, na carne, pôde mudar a história do mundo? Pela vida que ele viveu. E a história, quer os homens sejam crentes ou não sejam crentes, eles têm que admitir. Houve um tempo antes de Cristo e teve um tempo depois de Cristo. E a vida de um profeta que viveu nesta terra, William Branham, ela foi tão forte que homens que nem seguiram esta mensagem, mas até hoje dão testemunho. Houve um homem na terra que viveu e Deus era com ele. Deus habitou naquela vida. Ele foi a vida de Deus aqui nesta terra, porque ele pôde transmitir isto para as pessoas. Quando um homem chamado A. Allen, grande homem, começou um movimento na sua igreja, e que vertia sangue e azeite da mão de algumas irmãs, e sangue da mão e da testa de algumas mulheres da igreja, sangue vertia. E aquilo se tornou um grande movimento, e o irmão Allen começou a sair e dizer que aquilo era para a cura das nações. O irmão Branham chamou ele num restaurante e disse, irmão Allen, isso aí é o maior perigo que existe. Aonde ficou o sangue de Jesus? Você está saindo do propósito. Você tem que se basear na Escritura, irmão Allen. Senão isso aí vai cair por terra. E ele dizia para o irmão Branham, irmão Branham, você não entende. E saiu daquele encontro falando mal do profeta. Falando mal do irmão Branham. Saiu falando coisas publicamente. O irmão Branham se viu no direito de dar uma resposta. Aí o irmão Branham sobe no púlpito. Isso aqui é um homem que eu admiro. E ele disse assim, olha gente, o irmão Allen, quero dizer uma coisa para vocês, se eu pregasse como ele prega, eu não precisaria fazer um culto de cura. Ele não falou nem isso aqui mal do irmão Allen, o irmão Allen falando mal dele, mas ele dando um testemunho na presença publicamente das pessoas, sobre o irmão Allen, que dignificava aquele homem. Se isso não é um comportamento de Cristo, vai ser o quê? Eu preciso chegar neste prisma, eu preciso chegar nessa altura. Nós temos que chegar nessa altura. Nós estamos subindo a estatura de um varão perfeito. Deus quer ver esse fruto em nós.
Amém? Posso ir mais um pouquinho? Eu sei que eu não quero cansar vocês, mas eu quero te dizer uma coisa que vai me alegrar, que vai te alegrar. Na mensagem reprovação, por causa da palavra, parágrafo 123, eu te digo uma coisa, isso nos dá esperança. Ele diz assim: vem, as pessoas estão sempre tentando manufaturar algo para tomar lugar da vontade criadora de Deus. Vê você? Como sempre tenho dito, e talvez ante a igreja, antes, você sabe, você não poderia pedir à ovelha: manufaturaria você um pouco de lã? Não, ela não pode fazer aquilo. Agora, uma cabra não pode manufaturar. Uma cabra não pode manufaturar lã, porque a sua natureza não deixará. Não importa o quanto você tente amarrar lã de ovelha em uma cabra, não funcionará. A cabra não pode manufaturar lã. E uma ovelha não pode manufaturar pelo. Porém, ela tem lã porque ela é uma ovelha. Aquilo é que a faz, ela não manufatura. Não estamos supostos a manufaturar os frutos do Espírito. Estamos supostos a carregar os frutos do Espírito. Uma macieira não manufatura maçã, ela simplesmente as carrega, porque ela é uma macieira. E nós tentamos manufaturar qualquer coisa. Eu ajudarei a causa, estudarei por 10 anos no seminário, aprenderei isto, aquilo ou aquilo outro, e obterei meu bacharelado, o meu grau de doutor. Eu ajudarei o Senhor. Não funcionará. Deus, por predestinação, chama quem Ele quer. Ele dá o reino a quem Ele desejar. E isso alegra o meu coração, porque você não precisa ficar preocupado com isto. Talvez você coce a cabeça: então, pastor, como é que eu vou conseguir? Porque eu não estou conseguindo. Não, você é uma ovelha? Você é uma ovelha? Então você não precisa se preocupar, porque você não precisa pedir para a ovelha produzir lã. Ela já produz, porque ela já é ovelha. E se você é um filho de Deus e está ligado nessa videira, fatalmente você vai produzir frutos, porque você está ligado nele. Não precisa ninguém pedir: irmão, você tem que amar, irmão, você tem que ter humildade, irmão, você tem que ter longanimidade. Não, eu não posso pedir isso de você. Se você estiver ligado nessa videira, esse fruto vai aparecer na sua vida automaticamente, porque são os frutos do Espírito, e Ele é o Espírito Santo. Você crê nisto? Agora, quando você vê, vamos só ler mais um pouco em Lucas 8,14. Você vê que tem semente que cai no lugar errado, por isso que não produz certo. Vamos ver? Lucas 8, versículo 14. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Ah, então peraí, essa é a diferença. Quando uma semente, que semente é a palavra, amém? Se ela cai numa terra entre os espinhos, ela até produz fruto, mas não produz nunca com perfeição. Por quê? Porque eles são sufocados com os cuidados, com as riquezas, com os deleites da vida. São pessoas que vêm, mas não conseguem. Eles ainda estão sempre fazendo coisas que... Sabe como é? Do mundo. Mas estão produzindo. Então, mas não caiu no lugar certo. O espinho são os cuidados do mundo, disse Jesus, que sufocam a semente. São pessoas que não conseguem se libertar. Você já viu isto? Estão sempre ali fazendo uma coisinha, outra coisinha, não conseguem. É porque às vezes a semente caiu no meio dos espinhos. E não vai longe, porque os frutos nunca são perfeitos. Foi Jesus que disse isso. Os frutos não são com perfeição.
Mas olha o versículo 15. O que é que diz o versículo 15? De Lucas 8? E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Oh, Jesus! Você está feliz por isto? Hã? Olha, o que caiu em boa terra, eles ouvem a palavra e conservam num coração honesto e bom. E o que é que acontece? Eles vão produzir frutos com perseverança. Um fruto após o outro, um fruto após o outro, um fruto após o outro. Esse é o que caiu em boa terra. Pode ser que não tenha todos esses frutos em você, porque Jesus disse que tem diferença. Tem árvore, tem ramo que produz 30%. Tem outros que produz 60%. E tem outro que produz 100%. Foi Jesus que disse isso. Amém? Então não se preocupe. Você pode até não produzir os 100%, mas se já tem 30%, tá bom, não vai ser cortado. Vai continuar na videira. E eu gosto disto que Jesus disse. Amém? Você vai ver que isso é o que o Senhor, o desejo de Deus para conosco. Eu só vou ler um pouquinho mais na mensagem Hebreus capítulo 3, no parágrafo 42. Então tudo isso depende de Deus. Ele faz a escolha, ele reúne as coisas, e esta é a maneira que é. Então, se sua vida é comparada com os frutos da Bíblia, você tem uma concepção muito boa. Se o seu espírito está testemunhando do espírito dele, que vocês são filhos e filhas de Deus, você é. Embora o mal tenha se afastado e tudo se fez novo, e você está vivendo em amor, e você tem paz e graça e assim por diante, você está se aproximando do reino, então. Porque a vida que está em você está produzindo aquele tipo de vida, vê? Se você diz, oh, aleluia, eu falei em línguas, aleluia, aquilo não significa nada. Aquilo não significa nem um pouquinho a mais do que se você viesse aqui e tocasse um acorde no violão ou algo. Aquilo não significa nada. Embora você fale em línguas, embora você grite, corra pelos corredores, caiam lágrimas até parecer que você estava descascando cebolas, aquilo não significa nada. Nada significa, a não ser que aquela vida diária sustente corretamente permanecendo com isto. Amém? Agora, se você faz aquelas coisas e mais a vida, amém? Que isto é ótimo, isto é bom, mas você pode fazer aquelas coisas sem ter aquela vida. Então, nenhum grito, nem nada como isto é evidência. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. E o fruto do Espírito não é falar em línguas. Este não é o fruto do Espírito. Gritar não é o fruto do Espírito. Chorar não é fruto do Espírito. Mas amor é fruto do Espírito. Alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, fé, humildade, temperança. Estes são frutos do Espírito. São estes que são os frutos do Espírito, correto? Meu Deus! Então diz assim, eu chorei no culto. Não, isso não é fruto do Espírito, muito embora não é errado chorar. Eu gritei no culto, isso é o fruto que eu tenho no Espírito. Isso não é, muito embora não é errado gritar no culto e dar aleluia, mas não é o fruto do Espírito. Mas quando você está amando, que você tem paz, isso é fruto do Espírito. Quando você tem longanimidade, isso é fruto do Espírito que Deus quer ver em você. Amém? Glória a Deus, aleluia. E a última mensagem que eu leio é: os dons de Deus sempre encontram seus lugares. Parágrafo 7 diz assim, mesmo, olha só, preste atenção que isso é forte. Mesmo se discordarmos com uma pessoa, se não podemos ainda fazer isto de modo fraternal. Veja, se Cristo está no coração, então não importa o quanto você discorde com o homem, ainda assim você terá amor e respeito por ele. Eu posso discordar do irmão Marcos, eu não concordar com certas coisas dele, vamos dizer, só um exemplo. Tem coisa que ele está, eu digo, não está certo, eu não concordo com você, mas o profeta disse, eu tenho que ter amor e respeito por ele.
porque ele é meu irmão. Eu muitas vezes discordo com muitos homens, ele diz, mas ainda assim eu jamais vi uma vez que eu tenha discordado, que já alguma vez tenha pensado que nunca mais abraçá-lo e chamá-lo meu irmão. E tratar de ajudá-lo da melhor maneira que possa. Estou te falando que isso é o profeta. Eu discordo com ele porque eu penso que talvez discordando com ele, o que ele acredita, eu posso não crer justamente como ele. E assim sucessivamente. Contudo, agora eu devo tentar projetar minha maneira para ele, enquanto ele projeta a dele para mim, e juntá-las, e pesquisar, e ver a que chegamos, mas não desavença assim. Nós nunca deveríamos ficar com raiva, ou querer magoar, ou destruir, ou qualquer coisa. Nós deveríamos estar sempre tentando edificar. Sabe qual é o nosso problema? É que se aquele não concorda conosco, nós já deixamos ele de lado. E muitos irmãos e irmãs agem dessa forma dentro da igreja. Se não concorda comigo, então eu não tenho muita amizade com ela, porque não concorda comigo. Isso não é mensagem da hora. Isso não é mensagem de um profeta. Eu posso discordar com qualquer um, posso, mas eu posso abraçá-lo e dizer, tu é meu irmão. O que é que você precisa? Você está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui para te ajudar. Isso é mensagem da hora. Isso é fruto do Espírito. E nós estamos tratando de frutos do Espírito aqui, nesta manhã, neste lugar. João 15, versículo 8, para encerrar. O que diz João 15, versículo 8? Eu quero que você leia comigo e veja o que Deus quer. Hein? João 15, versículo 8. Como é que Deus é glorificado? Como é que Jesus é glorificado na igreja? Vamos ver? João 15. Vamos juntos. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então vamos produzir? Você não precisa ser treinado a produzir. É só se ligar na videira. É só estar ligado em Cristo. A seiva que está nele passará para você. E eu te digo uma coisa, irmão. Você pode estar todo estrupiado. Você pode chegar aqui todo ruim, todo detonado. Erva de passarinho, o diabo foi lá. Mas se tiver um frutozinho em você, tem esperança, porque a Bíblia diz, Jesus diz assim, se você estiver dessa forma, o Pai, se tiver um fruto, o Pai vai lá e limpa, ele vai chegar com podão, em vez dele cortar você, ele corta as ervas de passarinho, ele vai tirar cada uma delas, para que você dê mais fruto. Amém? Ponha lá de novo, João capítulo 15, versículo 1, eu digo para você, o diabo é profissional em colocar parasitas, o diabo é profissional em colocar erva de passarinho, porque o desejo dele é te matar. Mas veja bem, vamos dizer juntos, versículo 1, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Versículo 2, glória a Deus, toda vara em mim que não dá fruto, tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Então não tem nada para o diabo. O diabo está derrotado esta manhã. Pode ser que ele colocou uma erva de passarinho, pode ser que ele colocou um parasita, porque o desejo dele é te matar, te tirar da videira. Mas se tem um fruto esta manhã, o Pai já passou esta manhã limpando esse ramo. Ele já tirou toda a erva de passarinho, tirou todo o resquício de coisas de Satanás, porque o interesse dele é que você dê mais fruto. Aleluia! Glória a Deus! E eu quero que nesta manhã ele limpe cada um de nós. Eu quero ser o primeiro. Então vamos nós dois juntos, aleluia. Você quer também? Levante a mão. Tem jeito para nós. Nós não vamos perder nesta batalha. Nós estamos ligados nessa videira. Nós estamos ligados em Cristo. Nós estamos ligados neste caule.
Aleluia! Então o diabo já está derrotado. Às vezes ele vem com coisinhas, vem com parasitazinho, e ele faz, olha isso aqui, veja, e ele faz ver as coisas erradas, faz isso. Mas Deus quer ver um fruto nesta manhã. Se ele vê um amorzinho em você, se ele vê uma alegria em você, se ele vê paz em você, pelo menos isso, se ele vê, tem esperança para nós. Ele vai limpar este ramo, e dá graças a Deus, porque ele já está limpando. Ele não veio cortar, mas ele veio limpar. E você vai produzir mais para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Então espere a bênção de Deus para com você. Espere a bênção, meu irmão. Espere a bênção de Salmo 1, versículo 3. Vamos ver. Salmo 1, versículo 3. Fique de pé para você ver o que Deus tem. Salmo 1, versículo 3. E nós queremos esta bênção do Senhor na nossa vida. Vamos lá. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer. Você quer ser próspero? Você não pode comprar isto de Deus. Não existe isto em farmácia. Mas você quer ser próspero em tudo que você colocar a mão? Isso não é só dinheiro não, meus irmãos. Não é só dinheiro não. Você tem que ser próspero na sua vida espiritual, próspero nos frutos do Espírito. Você tem que ter prosperidade no seu relacionamento. Olha, a bênção para este homem que faz isso, não aceita conselho de ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, colocar o seu prazer na lei do Senhor, você pode esperar, você pode esperar. Estas bênçãos virão sobre você. Você verá prosperidade na sua família, no seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, é prosperidade, e também financeira, nos seus negócios, no trabalho. Deus prometeu que você prosperará. E se você é fiel e crê na palavra, isso é para você. Você aceita isto pela fé? Que Deus te abençoe esta manhã. Que Deus te abençoe esta manhã. Vamos nos esforçar, irmãos. Vamos nos esforçar. Deus quer ver, grave isso. Deus quer ver pelo menos um daqueles frutos. Examine isso, leve isso para casa. Se eu fosse você, eu copiava e botava na porta da geladeira, com imã. Eu preciso produzir pelo menos um desses frutos, desses 9, para eu não ser cortado. Você promete fazer isto? Feche seus olhos. Senhor, nós aprendemos algo muito sério esta manhã. E eu creio que nós viemos para a escola dominical para isto. Nós queremos colocar nossa vida em tuas mãos, porque eu sei que o Senhor está aqui nesta manhã, olhando esta videira, e os ramos estão aqui. Os ramos estão aqui. Olha quantos raminhos estão aqui. Eu não posso ver isto, Senhor, porque eu sou humano, mas Tu podes ver. Tu conheces o íntimo do coração, conheces a vida, conheces cada um destes irmãos e destas irmãs que estão aqui. Só que tem uma coisa, nós não queremos ser cortados. Nós estamos nos esforçando e nós queremos produzir. Nós queremos que o Senhor veja em nós pelo menos um desta lista, pelo menos um. Pelo menos um desta lista nós queremos estar produzindo. E isto é muito sério, Senhor, porque foi o Senhor que ensinou isso para nós. Nos ajude. Se tem algumas ervas de passarinho, se tem alguns parasitas que se apegaram neste ramo, que o Senhor bondosamente nesta manhã possa limpar, tirar tudo. Que o Espírito Santo venha e faça uma limpeza neste ramo, porque nós queremos produzir mais. Isto é interesse do Senhor e nós também estamos interessados nisto. Ponha a sua mão sobre nós, ponha algo sobre nós. Nós queremos o Espírito Santo em nós, para que possamos, Senhor, produzir mais, porque o Senhor não tem prazer em vidas estéreis. Nós não queremos ser aquela figueira que o Senhor amaldiçoou e ela secou, porque não tinha frutos nela. É porque o Senhor não tem prazer em árvore que não produz. Nós não queremos ser vidas estéreis. Nós viemos aqui para produzir, porque nisto é glorificado o Senhor. O Senhor
Senhor é glorificado em vidas produtivas, que dês muito fruto, e não é pouco fruto, o Senhor limpa para que produza mais fruto. Bendito seja Deus, e nós queremos ser, Senhor, produtivos. Nos ajude, nós queremos isto, Senhor, que nesta manhã uma grande obra do Senhor seja feita em nós. Nós nos entregamos a Ti, ó Espírito Santo, que tenhas liberdade, que faças algo que nos ajude. Olhe para esta oração sincera deste irmão e desta irmã e nos ajude, meu Deus, que nós possamos ter as marcas de Jesus em nós, as marcas, ó Senhor, que nós possamos ter, meu Deus, as mesmas, ó Pai, as atitudes que Cristo tinha, porque Cristo está em nós e nós queremos reagir da mesma forma. Ajude-nos, atenda-nos, faça uma obra, nós nos dedicamos a Ti, em nome do Senhor. Quantos dizem amém? A irmã Janete agradece a Deus pela recuperação de sua mãe, que deu tudo certo, e ela está muito grata. Que Deus te abençoe, irmã. Ela pediu oração e a gente ora e o Senhor vai ajudando, né? Que o Senhor possa nos levar em paz e nos guardar e nos livrar de todo mal e nos manter neste dia em sua presença, que possamos estar aqui debaixo de sua mão poderosa, de volta logo mais para adorarmos ao Senhor. Entregamos nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Deus vos abençoe. Cumprimente seu irmão, sua irmã, os visitantes. Que o Senhor esteja ao nosso lado, nos ajudando, nos dando graça e vitória.